Prazer, a gente vem de vez em quando aqui e normalmente vem quando eles não acham mais ninguém. Então, normalmente a gente vem nesses dias, não é? Eles procuram, época de férias, a turma viaja, vai passear, não é? E aí a gente fica aí meio de plantão e a gente vem nesse dia, tá bom? Para conversar um pouquinho com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ação da prece. Está capitulado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. E tem 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tem bastante coisa para a gente falar sobre isso e a gente vai buscar resumir um pouquinho para ver se a gente consegue entender, porque de vez em quando a gente vai na prece e aí a gente pensa, meu Deus do céu, eu estou aqui fazendo uma prece, mas parece que Deus não me ouve, né? A gente fica assim com essa dúvida, não fica? Vocês não ficam com essa dúvida de vez em quando? Ah, meu Deus do céu, bem que eu queria um carro novo, estou fazendo uma prece há anos e anos, não consigo alcançar o máximo que eu consegui, aí foi uma Brasília 78, ah, meu Deus do céu, Deus acho que não existe, né? Ah, eu tenho esse problema de saúde aí, fiz tanta prece, não consigo melhorar de jeito nenhum, meu Deus do céu, a gente fica assim de vez em quando meio desanimado de fazer a prece. Mas será que a prece serve para essas coisas? Será que é para isso que nós precisamos fazer a prece? Para que será que serve a prece? O que nós entendemos como prece? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua eficácia? Qual é a sua razão de ser? Nós estamos mergulhados aqui dentro de um mar de oxigênio. É quase dentro de um mar de água, porque se colocar aí algumas moléculas um pouquinho diferentes, isso aqui vira tudo água. Se colocar um pouquinho de hidrogênio aí, né? H2O. Então, se a gente colocar duas moléculas de hidrogênio, a gente entra num mar. Nós estamos mergulhados dentro desse mar. Assim como os peixes estão mergulhados na água lá, só que eles estão no H2O, nós estamos só no O, né? No oxigênio. Isso é interessante porque em outros planetas existem também elementos químicos, olha que interessante. Tem planeta que dá para sobreviver, tem planeta que não dá. Depende de algumas questões, às vezes pequenininhas, olha aqui. Nós temos o oxigênio aqui, mas se vier um elemento de fora que precisa de um hidrogênio também, aí precisa da água, vai precisar de ficar dentro da água, mas aí pode ser água salgada, não pode ser água salgada, quer dizer, aí a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas todos nós estamos aqui mergulhados dentro desse oceano de oxigênio. E dentro desse oceano de oxigênio nós temos formas de comunicação. Hoje o homem já tem diversas formas de comunicação, inclusive esse aparelhinho maravilhoso que todos nós adoramos, não é? Não sempre, de vez em quando a gente fica nervoso, fica bravo com ele, né? A gente quer dispensar ele, quer jogar ele longe, quer fazer alguma coisa, mas esse aparelhinho maravilhoso que a gente adora, então nós temos formas de comunicação, diversas formas de comunicação. Boa noite. E aí, hoje a gente já sabe que existe essa comunicação. Há 20 não, eu acho que 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente poderia até dar risada se alguém falasse para a gente de um telefone celular, não é? Você vai ter uma caixinha que você vai falar com o outro lado do mundo. Aí falar, como é que vai ser? Como é que vai ligar o fiozinho daqui para lá, né? A gente ficava com essas ideias. E agora a gente já tem uma noção muito clara de ondas, né? Ondas médias, ondas curtas, ondas longas. E dentro disso, fica muito mais fácil a gente entender que nós conseguimos se comunicar com o Criador. Aliás, nós sempre nos comunicamos com Ele, porque existem aí um fluido que os nossos irmãos dizem que é cósmico e alguns acrescentam universal. Diz que é um negócio meio... o cósmico universal acaba sendo uma redundância. Mas nós estamos mergulhados num outro fluido, que é o fluido cósmico. E esse fluido cósmico viaja. A gente emite uma onda nesse fluido e ele viaja por planetas, pelo universo. E aí você pensa, meu Deus, então todo o universo está mergulhado nesse fluido cósmico. Olha aí, fluido cósmico, já fala tudo, né? Do cosmos. Não é só da Terra, é do cosmos. Então ele viaja. Mas e a velocidade dessa viagem? Ai, que assunto técnico, não? Meu Deus, só para falar da prece, tudo isso só para falar da prece. Mas quanto é que é a viagem que ele faz? Como é que é feita essa viagem? Bom, aqui na Terra a gente já descobriu que a luz viaja a 600 mil quilômetros por segundo. E o fluido cósmico? Quando a gente emite lá uma vibração no fluido cósmico, quanto que ele permite essa viagem? A gente não consegue calcular ainda, porque a ciência ainda não chegou nesse bendito fluido. Ela sabe que nós estamos envoltos numa massa escura.
Olha só, já conseguiram descobrir isso. A massa escura que a gente vê, não é? Porque dentro dessa massa escura eles descobriram que não existe espaço no universo, não existe nada assim que está faltando um pedaço assim. Daqui para outro planeta está preenchido, não está faltando assim, não é um vácuo daqui até lá, não é? Existe preenchimento, que nem aqui. A gente não enxerga o oxigênio, mas esse ambiente está saturado de oxigênio, não está? E graças a Deus, não é? E de vez em quando, no meu caso, eu acho que está acabando o oxigênio porque eu não consigo respirar. Olha só. Ai, respira assim, parece que não tem oxigênio. Você vai para o meio da rua, vê aquele vento, aquela coisa, parece que não tem oxigênio. Mas não é que não tem oxigênio, o aparelho decodificador dele é que está com defeito, que é os nossos alvéolos, que é o nosso pulmão. Não é? É ele que está com problema, né? A falta do oxigênio, né? Então a gente respira, assim, parece que não tem ar, ai meu Deus do céu, mas nós estamos mergulhados, estamos dentro desse fluido maravilhoso. E aí vem a ideia da prece. Então a gente emite as nossas vibrações através da prece, que a gente ainda não sabe nominá-la, e aí nós recebemos uma resposta que pode demorar um pouquinho, pode ser imediata, a resposta sempre chega. Bom, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar das leis, não é? Das leis científicas de ação e reação, de causa e efeito, não é? A ciência já descobriu isso fartamente. Então, quando a gente provoca o céu responde. Olha só. E quem é que está lá para responder? Será que Deus tem um gabinete, um escritório? E como é que eles chegam lá? Através de mensagens, que nem aquelas mensagens de balãozinho que a gente tem no telefone? Será que é em forma de e-mail? Será que é grafado? Será que é áudio? Como que será que chega isso aí lá, né? Olha quanta coisa, eu vou avisar à noite. Olha quanta coisa a gente precisa decifrar para entender essa questão da prece, não é? Mas nós vamos superar isso e vamos entender que ele recebeu, chegou lá e recebeu, porque na verdade Deus, propriamente dito, é Ele que manda. É Ele que manda. Mas, obviamente, Ele tem os seus operadores, os seus intercessores. Mas é Ele que manda. Então, de repente, o intercessor chega lá e fala assim: olha, esse fulano aí está querendo um carro novo, mas eu vou falar isso com Deus, não vou perder tempo com isso. Não é? A gente responde daqui mesmo. Vai andar de ônibus, vagabundo. Já responde rápido, não é? E por eles mesmos já respondem, porque eles já sabem como responder, não é? Eles se submetem, porque tem hierarquias. Uma empresa não é assim? Você manda uma carta para o dono da empresa, até chegar no dono, tem que ser alguma coisa muito importante, porque senão nem chega. Aí vai falar assim: ó, o sabonete do banheiro tem um sabor muito ruim, tem um cheiro muito ruim. Aí o dono vai ter que saber o cheiro do sabonete do banheiro, meu Deus do céu. Alguém no meio do caminho fala: é esse mesmo, e acabou. Se quiser, se não quiser, acaba e a gente não compra mais. O dono nem precisa ficar sabendo disso, não é mesmo? Então tem os intercessores. Está dando para entender o que eu estou falando? Está tudo bem? Estamos conseguindo construir uma ideia de como nós vamos chegar na prece, na ação da prece, como é que ela funciona? Muito bem. Eu nem sei como cheguei até aqui, viu? Nem sei, mas vamos continuar. Bom, aí tem os intercessores, mas quem manda mesmo é Deus. E é Ele que define sim ou não, e eventualmente, quando há alguma dúvida lá, os nossos intercessores levam à presença do Criador para saber como é que vai ser, não é? Normalmente a gente tem lá, por exemplo, um intercessor maior, que tem um nome assim conhecido aqui na Terra, chamado Jesus, não é? Aí fala assim: não vamos levar para Deus, vamos levar para o representante dele na Terra, que é Jesus. Aí leva para Jesus. Puxa vida, 3 encarnações que ele está pedindo a mesma coisa, né? 3 encarnações pedindo a mesma coisa. O que será que a gente poderia pedir em 3 encarnações sem conseguir receber? Já pensaram alguma coisa assim? O que vocês imaginam? O que a gente pode imaginar que a gente está pedindo e nunca recebe? E aí? O que vocês acham que a gente pede e nunca recebe? Difícil receber. 3 encarnações. 4 encarnações, 2 encarnações, pede e não recebe. E aí fala assim: mas então, olha, está pedindo outra vez.
Veio para cá, nós explicamos para ele que não podia por causa disso, que ele precisava dessa limitação, dessa dificuldade, porque se ele tivesse essa facilidade, ele ia se embaraçar, ele ia ter problema, mas ele continua pedindo. Aí Jesus fala assim, então tá bom, ele está insistindo, não é justo que a gente também só negue dele, vamos autorizar. Aí Jesus dá um despacho, autoriza, não é? Os intercessores protocolam a autorização, mandam para o outro intercedor, para o outro, até chegar perto da gente. Quem chega perto da gente normalmente é o oficial de justiça, né? Aí chega o oficial de justiça. Aqui, tem um despacho a seu favor. É esse final de ano, pode jogar que você vai ganhar. Aí a gente vai lá, joga, ganha, fica feliz, não sabe nem como se contentar. Ganhou 20 pessoas, não tem problema, mas todo mundo ficou com muito recurso, está tudo certo, está tudo bem. Aí depois de 6 meses a gente pensa assim, meu Deus do céu, e agora? Não sei o que fazer. Consegui tanto amigo que eu nunca lembrei, meus parentes estão me amando tanto amor em família, mas também tenho recebido tanto pedido, tanta coisa, e agora, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu vou aplicar o dinheiro, eu vou dar para as pessoas o dinheiro, eu vou oferecer nas necessidades alheias, o que eu vou fazer com esse recurso? Que tormento, meu Deus do céu, estou com medo até de sair na rua. Já pensar, que tristeza, que dureza, que problema, não é? E aí a gente fala assim, Senhor, posso fazer uma prece para o Senhor, assim, sentida? Será que o Senhor poderia me ajudar a me livrar disso aqui? Porque depois disso a minha vida virou um pandemônio, né? Para não dizer um inferno. Não é? Olha só. E aí aí tem que chamar, vem um serviço de correio, aí ele chega, leva sua carta, leva para a agência distribui para o setor próprio, aí o setor próprio manda lá para o intercessor fala com o seu supervisor, o supervisor fala com o chefe fala, mas agora a gente não pode voltar para trás, como é que vai fazer? Vamos falar com Jesus, aí vai lá falar com Jesus está ocupado, porque arrumaram uma confusão lá na Europa, aí teve que ir lá para ver como é que resolve aquela confusão, e está ocupado, aí passa 6 meses, a confusão não termina, em 8 meses, em 1 ano, em 2 anos, não temos mais nada, hoje já estamos no mundo espiritual. Vocês já ouviram falar que as pessoas que recebem muito recurso, quando vai pensar, já voltou para o mundo espiritual. Pode ser que os filhos que têm um amor muito grande tenham abraçado ele com tanta força, mas com tanta força que ele acabou não resistindo. Ou pode ser a esposa, ou pode ser um amigo, um irmão, não é? E ele acaba não resistindo de tanto amor que ele recebe, ele desencarna. Olha só. E aí volta lá e fala, e aí, mas eu voltei, então voltei, mas também foi um alívio, porque eu não sabia como fazer com isso. Aí depois a gente volta, 4ª encarnação, no meio da encarnação, a gente faz outro pedido. Aí Jesus fala, esse já foi atendido, arquiva assim. Aí manda arquivar o nosso pedido, e a gente passa a encarnação inteira, não consegue. Porque a gente não sabe como cuidar, como administrar. Isso é para os homens. Sabe as mulheres que mais pedem para Jesus? O que será? O que será? Pede pelos filhos. Um marido perfeito. O que as mulheres mais pedem para Jesus? Vocês não querem falar, né? Não querem falar. Eu peço para meu filho. Agora, né? Mas se tivesse 18 anos. Eu pediria também. Hoje mudou. Magrinha. A beleza. Hoje mudou. Coisa de beleza. Senhor Jesus. Existe alguma forma, Senhor Jesus? Aí, vai para lá. Pode tirar um pouquinho da gordura abdominal, lateral, frontal, né?
Aí chega lá o pedido para o intercessor leva para o seu primeiro, leva para o meio, o chefe, aí manda. Ela está pedindo isso há 5 encarnações, mas toda vez que ela recebe, o negócio se atrapalha a vida dela todinho. Inclusive na última, ela que pediu para ficar com esse corpinho desse jeito, com esse rostinho desse jeito, com esse cabelinho desse jeito. Foi ela que pediu. O que nós fazemos? Não vamos falar com Jesus não, vamos arquivar daqui mesmo. Arquive-se, aí arquivo. Aí a gente passa, aí depois vem os 20, os 30, os 40, os 50, os 60. A gente já esqueceu disso, aí começa a pedir o quê? Saúde. A mulher? O que a mulher vai pedir com 60? O que a mulher vai pedir com 60? Vamos ver. São vocês que estão falando, não sou eu. Rejuvenescer. Sabe que é, Senhor Jesus, a lei da gravidade é tão grave para as mulheres, meu Pai do céu. E olha, meu companheiro foi comprar cigarro há 20 anos atrás, não voltou mais. Porque é o meio, né? É o meio para se conseguir o fim, não é? Mas enfim, em tom de brincadeira, obviamente, né? Nós podemos pedir, conversar, pedir. Porque a prece, nós podemos realizar 3 coisas. Assim, louvar, não é? Podemos agradecer e podemos pedir. Então, é muito raro a gente criar o hábito do agradecimento. É muito raro. Mas seria tão bom se a gente conseguisse. Seria tão bom. Porque se pensarmos bem, nós chegamos até aqui. Olha só. Não é? Algumas pessoas não passaram dos últimos 2 anos, aí tiveram que ficar nos últimos 2 anos e voltar para o mundo espiritual. Não conseguiram continuar a estrada. Não é? Nós estamos aqui. E nós estamos aqui por objetivos muito maiores, que a gente muitas vezes nem conseguiu entender ainda o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Alguns irmãos nossos estão assim ainda aqui. Mas o que eu vim fazer aqui? Qual é o meu objetivo aqui? Ainda estão assim. E aí, a gente tem que agradecer o fato de estarmos aqui, mas precisamos pedir. E aprender a pedir alguma coisa que possa ser eficiente para o nosso futuro, para a nossa imortalidade. Isso causa eficiência. Deve até assustar os benfeitores, deve assustar. Ai, Senhor, o que eu posso fazer para o meu futuro espiritual? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Olha, aqui em casa a situação é difícil, é complicada, eu tenho vontade de sumir. Mas o que eu posso fazer para o meu futuro espiritual? Continuo aqui? Aguento firme? Fico aqui? O que eu faço? O meu trabalho é complicadíssimo, pesadíssimo, insalubre. Esse é o meu futuro, essa é a minha necessidade, é para isso que eu estou aqui. Então, se a gente conseguisse conversar com a criação, com os benfeitores, com os intercessores, a respeito dos interesses imortais, obviamente, a gente teria respostas muito diferentes daquelas que nós almejamos ter. Porque as respostas muitas vezes vêm preciso achar a palavra certa, mas muitas vezes a resposta vem na fluência do exercício de alguma coisa que a gente faz. Então a resposta vem, por exemplo, desembaraça um problema antiguíssimo e favorece a gente para seguir numa determinada direção. Desembaraça sozinho. Às vezes o problema vem, a solução vem, e a gente só vai perceber que estamos sendo muito bem atendidos anos depois. Às vezes a solução vem assim, sem ao menos a gente esperar. Vou dar um exemplo pequenininho, só um exemplo, que talvez nem seja muito próprio, mas vamos imaginar que você tem um óculos que você adora. E aí ele deu uma trincadinha, e você fala, meu Deus, preciso consertar. Aí você vai lá consertar, e custa o dobro do preço do próprio óculos que você comprou.
Só que aquele óculos não tem mais, você não acha mais lugar nenhum igual. E aí você põe ali de ladinho, e um determinado dia você pensa assim, e se eu colocar uma fitinha de durex bem escondidinha? Aí você vai lá e põe, e ele fica perfeito. Você fala, mas por que eu não pensei nisso antes? Sabe assim, mais ou menos assim? Por que a gente não pensou nisso antes? Por que a resposta demorou tanto? Mas não é que demorou, a gente perdeu a afinidade. Então algumas respostas, elas chegam assim, sem a gente perceber. Sabe, um problema lá, sei lá, alguma coisa doméstica lá, uma conversa que você precisa ter com alguém, com o patrão, com o chefe, com o amigo, com a esposa, com o marido, sei lá com quem. E de repente você fala assim, eu posso abordar esse assunto dessa forma. Eu posso resolver isso dessa forma. Não sei, você continua nesse trabalho, é tão perigoso sair do mercado e depois tentar entrar de novo, a idade, isso e aquilo, o salário. Como é que eu vou resolver isso? E a gente, quanto menos espera, nossa, mas parece tão simples do jeito que eu estou pensando agora. Olha como é que é simples. A solução vem. Às vezes num relacionamento difícil, fala, como é que eu vou lidar com isso? A gente não sabe. Num filho difícil, em qualquer direção, pode ser associado a problemas emocionais, físicos, químicas, não importa, você não sabe como lidar com aquilo, a gente não sabe, por mais idade que a gente possa ter, por mais experiência que a gente possa ter, existem coisas que a gente não sabe lidar, a gente não sabe como lidar com aquilo, e aí, quando você menos espera, pedindo apoio, ajuda, para a solução imortal, não é para a solução imediata, solução imortal. Aí vem aquela informação, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Ora, era tão simples. Então, a eficácia da prece é assim, a ação da prece funciona assim. A gente precisa conversar com o Criador. Precisa. A mesma coisa de um filho. A gente não fica aborrecido quando o filho não conversa com a gente? Eles passam uma fase da vida deles, né? A gente também já passou essa fase. Eles ficam meio afastadinhos, meio introspectos, fazem lá as coisas deles, às vezes umas erradas, outras certas, mas ficam quietinhos, não conversam com a gente. Mas a gente não fica muito feliz, muitas vezes, de poder conversar com o filho, de poder saber o que ele está vivendo, como ele está vivendo, o que ele está passando. E, eventualmente, até, se for o caso, né, de oferecer uma diretriz, de oferecer um caminho. Como a gente fica feliz quando eles conseguem fazer isso com a gente. Aí você pega isso e multiplica para o Criador. Aqui na Terra, 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, né? Cerca de 90% das pessoas não conversam com o Criador. 90%. Já pensaram? Não aceitam a existência do Pai. Eles acham que são assim, geração espontânea. Sabe o que é geração espontânea? Vamos relaxar um pouco agora, tá bom? Vamos relaxar mais um pouco outra vez. Sabe aquela banana que você compra na feira e ninguém está comendo, daqui a pouco começa a aparecer uns bichinhos? A ciência diz que aquela geração espontânea. Alguns arriscam dizer que já tinha o germezinho dela dentro da banana, que aquela mosquinha já era da banana. A geração espontânea. Algumas pessoas pensam que estão na Terra assim, que podem fazer o que querem, que podem fazer, que não terão consequência alguma, porque daqui a pouquinho vai comprar um terninho de madeira, deitar lá, fechar os olhinhos e encerrou. Pensam isso, chegam a pensar isso. E olha, pessoas inteligentes, pessoas que têm possibilidades, que têm conhecimento das coisas, chegam a pensar isso. Não existe, criação não existe. Não somos geração espontânea. Falam da história do Big Bang, que foi aquela explosão.
Olha que bonitinho. Outro dia eu vi uma pessoa falando que o Big Bang seria mais ou menos semelhante a isso. Existia uma explosão do alfabeto, aí explode o alfabeto, sai aquele monte de letra para tudo quanto é lado. E aí aquele monte de letra forma um dicionário. Já pensaram? É lúdico, né? Aqui a gente consegue imaginar isso? É possível? Explode aquele monte de letra, aí forma um dicionário. Quer dizer, não teve que ter uma inteligência ali para classificar as palavras, entender as palavras, buscar suas origens. Inteligente. Levou anos para a pessoa chegar àquilo ali. Levou anos. Não é? Levou anos para chegar naquele ponto. Não, explodiu e formou o dicionário. É que nem assim achar que nós estamos na Terra desse jeito. Explodiu lá, teve uma explosão cósmica e o planeta se formou desse jeito. Da forma que nós conhecemos hoje, que é essa maravilha. Né? Essas leis perfeitas. O Sol não pode sair nem 5 centímetros do eixo. A Terra não pode sair 5 centímetros do eixo. 5 centímetros para lá, morremos queimados. 5 para trás, gelado. Olha só, não é? Olha que coisa interessante. Não podíamos sair de jeito nenhum do eixo, de forma alguma. E aí você pensa assim, nossa, olha, não tem ninguém atrás disso. Não existe um Criador. A gente é geração espontânea. Olha só que coisa. E aí você pensa assim, você se lembra do seu pé? Do seu braço? Do seu estômago? Do seu ouvido? Sabe que hora que a gente se lembra deles? Eles funcionam sozinhos. Você vai ali, come um salgadinho, vamos relaxar mais um pouco, uma esfirra, ou come uma empadinha, ou um risoles de queijo, ou uma coxinha. Tá bom, não gosta de nenhum desse? Um pedaço de pizza. E a gente come. A gente não consegue entender como é que funciona isso. O nosso corpo tira a energia disso. Olha, agora está mais ou menos, né? Estamos mais ou menos entendendo isso, né? Mas uns anos atrás a gente não entendia. Tanto não entendia que todo mundo aqui que tem o cabelinho branco já comeu tijolo, terra, não é? Vocês lembram disso? Não era uma delícia comer tijolo? Nossa, comer tijolo, terra. Sabe o que as crianças modernas comem hoje? Não. Não, é comer assim, comer coisa assim proibida. Sabe o que eles comem? Ração de cachorro, de gato. Eles comem isso. Sério. Pegar pra cachorro e comer. Você está vendo? Outro dia estava lá, época que o pessoal se reúne, tinha uma barraca lá de campo e de repente viu um barulho, tinha umas 6 crianças dentro da barraca. Aí você abriu a barraca assim, eles estavam com um prato de ração comendo as bolinhas lá, parecia um salgadinho comendo aquele negócio. Já pensaram um negócio desse? Bom, tão melhor do que a gente, porque a gente comia tijolo, terra, essas coisas, né? Agora eles comem ração. Tanto isso é real que as fábricas de ração, não sei se vocês sabem disso, tem um padrão de higiene muito superior às fábricas de alimento humano. Não sei se vocês sabem disso, né? É um padrão altíssimo de qualidade, de segurança alimentar e higiene alimentar. É impressionante como isso é fato. Depois é que eu descobri por quê, né? Porque eles sabem que as crianças acabam comendo a ração. Não é? Bom, voltamos à prece. Voltamos à prece. Nós podemos pedir, louvar e agradecer, e nós temos os intercessores. Isso é importante. Mas por que o nosso coraçãozinho parece que faz sozinho as coisas? Não funciona. A gente tem a sensação de que não funciona a prece. Bom, quando uma coisa não está dando certo, é importante a gente lembrar disso. É que tem alguma coisa que nós não estamos percebendo, que está errado. Nós não estamos percebendo que está errado. Nós não falamos no começo os pedidos que a gente faz? Não está sendo atendido porque os pedidos são errados.
pedir recurso financeiro, pedir, né, essas coisas aí. Que mais que nós pedimos lá? Beleza física, recurso financeiro, né? Essas coisas. O pedido está errado. O pedido começa a ficar melhor quando a gente começa a entender que nós somos seres imortais. Aí nós dizemos assim, para essa encarnação, tem um problema grave de saúde, que eu preciso pedir, talvez nem seja cura. Talvez nem seja cura. Talvez seja a força de vontade, a coragem, o entendimento de enfrentar e levar isso até o fim. Talvez isso a gente precisasse pedir. Porque muitas vezes a cura significa para a gente um problema, um desastre. Você já pensou se aquela pessoa ébria, que bebe muito, tiver um problema de fígado, uma cirrose hepática, alguma coisa? E aí ele pede a cura, e Deus atende o seu pedido. O que ele vai fazer? Ele vai comemorar, né? Primeira coisa que ele vai fazer é comemorar, não é isso? Então vejam, muitas vezes não é possível. Olha, vamos dar um exemplo prático. Uma senhora visitava o Chico com frequência. E ela toda vez pedia pelo filho, porque o filho estava num quarto escuro, fechado, não saía, não tomava banho, não fazia nada. Estava lá, assim, naquela situação que todo mundo já deve ter imaginado, já viveu, conheceu alguém que vive assim. Fechado, num ambiente escuro, não quer sair, quase não quer comer, não tem ânimo para fazer nada, e estava desse jeito. E ela pedindo pelo filho, pedindo, até que em um determinado momento o Chico falou assim, olha, o doutor Bezerra está dizendo que vai atender o seu pedido, vai ajudar o seu filho. Ai, acendeu assim uma luz de esperança tão grande. Meu filho, nossa, meu Deus, graças a Deus. Ai, minhas preces foram ouvidas. Ai, meu Deus do céu. Ai, foi para casa muito feliz. Chegou em casa, viu o quarto aberto. E o filho lá, tinha tomado banho. Olha só, estava cheirosão. Colocou o ternão branco dele e falou para a mãe, estou me sentindo tão bem. Vou dar uma voltinha, tá bom? Vou dar uma voltinha. Aí ele foi dar a voltinha, a mãe feliz. Primeiro dia não voltou, segundo dia não voltou, terceiro dia não voltou, quarto dia voltou. Tudo sujo, cheirando álcool, todo atrapalhado, todo lambescado. Ai, ela olhou aquilo e falou, meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? Talvez tivesse ficado no jogo dia e noite, eu não sabia que era assim, mas esses ambientes de jogo não tem janela, a pessoa não sabe se é dia, se é noite, o que é que acontece, né? Fica dia e noite e não percebe que está virando dia e noite e não sabe se é dia, se é noite. Ai, ela ficou com o coração tão apertado, porque ele falou assim, desse jeito, o que vai acontecer com ele? Vai embora antes da hora, né? Voltou lá no Chico. O Chico, eu sei que fui tão insistente, pedi tanto por ele, mas eu percebi que ele não tem condição de estar assim, com a saúde harmônica, porque ele vai para o abismo, com as próprias pernas, vai sozinho para o abismo. Às vezes, a gente não tem vontade de acertar a vida do outro, principalmente das pessoas que a gente ama. Ah, meu Deus do céu, que cabeçudo, só dá cabeçada, só faz coisa errada, só faz isso, faz aquilo outro. A gente fica pedindo a Deus para acertar e corrigir, e fazer, e acontecer, e sarar, e curar, e melhorar, isso e aquilo outro. E aí, de repente, acontece, mas depois a gente pensa assim, meu Deus do céu, a gente intervém em coisas e depois se arrepende, não é mesmo? Vocês já tiveram aquela sensação de ter falado alguma coisa para uma pessoa, a pessoa ter feito e depois ter se lascado todinho? Sabe assim, essa sensação? Fala, mas por que fui dar opinião? Ah, por que você não mora em tal lugar, perto de onde você trabalha, do jeito que é melhor para você, assim, assado, é o mesmo preço, é a mesma... A gente dá esse tipo de opinião para as pessoas. Aí depois a pessoa muda e ela vai para um lugar que para nós estava tudo certo, mas para ela está tudo errado. E aí você fala, meu Deus, e eu ajudei isso. Ah, por que você não separa desse marido, que ele não presta, porque é isso, é aquilo outro. Aí ela vai lá e separa. Aí depois
um problema lascado, né? É um problema lascado, porque com ele era ruim. Sem ele, ela não podia imaginar o quanto ia ser terrível. Está vendo? Isso aí serve de consolo. Tem um marido ruim? Aguenta firme. Quantos minutos nós temos? 6. Então, é esse o objetivo da prece. É a gente pedir para a imortalidade. Está difícil esse casamento? Senhor, está difícil. Mas eu estou pedindo pela minha imortalidade. Como eu vou resolver isso? Continua assim? Firme. Vou continuar enquanto não houver outra diretriz. E estou lá firme. Eu estou no posto de serviço que foi colocado. Então é isso que nós precisamos entender. E essa prece pode se tornar cada vez mais eficiente. Bom, aí tem as intercessões que nós podemos fazer pelos outros, pelos encarnados, pelos desencarnados, não é? Por nós, pelas outras pessoas, a gente pode fazer isso. E a gente parece que tem um negócio assim, que é um termo em inglês que eu não sei traduzir para o português, é um feeling, um cheiro assim, né? É um feeling, assim, uma forma de entender, que a gente às vezes vê uma pessoa, o jeito que ela vive, as coisas que ela faz, fala assim, essa pessoa é certinha para fazer uma prece para mim. Não é? Nós não temos isso? Pedir para tal pessoa, porque ela faz tanta coisa boa, ela faz isso, ela vai na casa espírita, ela faz prece, na casa dela tem um evangelho, ela vai na casa espírita, ela é dirigente da casa espírita de quinta-feira, vou pedir para ela. Não acontece isso? Não é? Mas a gente vai percebendo que, obviamente, essas pessoas podem intervir, podem pedir por nós, podem. Mas o que nós não podemos esquecer é que cada um está num degrau e cada um tem uma espécie de merecimento. Cada um tem. E a fé também é importante, né, na hora da prece. Vamos falar da fé. Porque a fé tem uma outra coisa que é muito legal. A fé é um negócio de construção. As pessoas que não constroem, não tem. Ou se tem pouquinho, tem um alicerce assim, a casa nem está pronta. Por isso que a fé é importante construir, a fé é a certeza. E como é que a gente vai ter certeza? Vai ter certeza vivendo determinadas experiências, vai ter certeza acertando e errando, vai ter certeza conhecendo, estudando, vendo, comparando situações que as pessoas estão vivendo, tirando proveito das coisas erradas para agir certo. Viu que aquilo está errado, então é um sinal de que nós não devemos fazer. Então isso vai construindo a nossa fé, até o ponto da gente ter certeza. E aí é o seguinte, a gente nem precisa conversar com o Criador da forma que nós estamos falando aqui. Assim, Senhor, o negócio está difícil, mas eu aguento. Tinha um amigo que tinha uma palavrinha que ele dizia assim, se melhorar, eu aguento. Isso é muito confortador, porque às vezes a gente quer jogar a toalha por qualquer bobagem. Então pense assim, se melhorar eu aguento, aguenta firme. Porque se nós tivermos merecimento, se nós estivermos construindo a fé, a solução chega. Aí você pensa assim, por que não pensei nisso antes? Meu irmão, tuas preces mais singelas, as menorzinhas, são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde por ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te ilumina, na mensagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz no seu coração. Olha que soneto lindo de uma senhora chamada Alta de Souza. A gente pede por aqui, né? Voz articulada. E por onde a gente recebe? Pelo sentimento, pelo coração. Abra o seu coração para receber. Porque às vezes a gente pede, mas está com a empresa fechada, né? Coraçãozinho fechado. Como é que você vai receber? Nenhuma carta chega se estiver fechado. Tem que ter uma caixinha de correio, pelo menos, né?
E às vezes ele nem pode entregar porque tem que assinar que recebeu, né? E aí, fechado primeira vez, fechado a segunda vez, fechado a terceira vez, devolve a encomenda, pronto, perdemos. Olha só, não é? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Olha, não perca as esperanças, viu? Acabou o final do ano, janeiro, fevereiro, vem pessoas muito competentes aqui, tá bom? Eu sou só um quebra-galho, tá bom? Que Deus nos abençoe. Ah, sim, deixa eu falar uma coisa.